Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia o pessoal de casa, o pessoal que está aqui. Nós vamos continuar na nossa aula de matemática falando sobre potenciação, tá? Ontem nós relembramos como calcula, como lê a potência, quais são os elementos da potenciação. E hoje nós falaremos sobre as propriedades, expressões envolvendo potências e também notação científica, tá? Falamos sobre a base 10, regrinhas importantes, quando o número é elevado a 1, quando o número é elevado a 0. Vamos lá, então. Vou passar um slide aqui para a gente continuar. Eu vou explicar para quem perguntou aí. Eu vou reexplicar agora e vamos continuar daqui a pouco a atividade. Essas propriedades que eu vou passar agora também é para copiar no caderno. Pega o caderno aí de vocês. Propriedade das potências. Só um minutinho, tá? Vai copiando aí no caderno. Primeira propriedade. Vamos lá, copiando aí a primeira propriedade para eu explicar já já. Hoje também teremos aula de geometria, onde nós falaremos sobre ângulos, se eu não me engano. Ângulos especiais. Três minutinhos aí para copiar a primeira propriedade. Hoje são dia 23 de fevereiro. Vamos lá, caderno de matemática. Essas propriedades que nós vamos falar aqui, a primeira e a segunda, é quando a potência tem a mesma base. Lembrando, base é o número de baixo e expoente é o númerozinho de cima. Ok? Quando nós temos uma multiplicação de potências com a mesma base, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Tá? Então, nós temos ali no exemplo, 2 elevado a 5 vezes 2 ao cubo. Então, eu repeti a minha base 2 e somei os meus expoentes. Por isso, ficou 2 elevado a 8. Toda vez que for uma multiplicação de potências com bases iguais, a gente repete a base e soma o expoente. Ok? Copia aí a observação, o asterisco, a explicação, tudo direitinho. A primeira propriedade da potência é quando nós temos a multiplicação de potências com a mesma base. A gente repete a base e soma o expoente. Ok? Um minutinho aí para terminar de copiar. Só um minutinho, que tem alguém tentando entrar na sala.
Bom dia para quem chegou agora. Caderno de matemática, estamos copiando aí as propriedades de potência para daqui a pouco fazer a atividade. Vamos lá, copiando a primeira propriedade. Na primeira propriedade, a gente repete a base e soma os expoentes. Você só vai resolver a potência no caso da aplicação das propriedades se a questão pedir. Por exemplo, no exercício eu posso apenas colocar: aplique a propriedade e escreva em uma só potência. Então, você vai aplicar a propriedade e a resposta está ali. 2 elevado a 8. Se eu pedir, aplique a propriedade e resolva as potências e calcule as potências, aí assim que você escrever, você tem que fazer a potenciação, ok? Posso ir para o próximo slide, falar sobre a segunda propriedade? Tem alguém copiando ainda? Uau. Só um minutinho, que tem alguém tentando entrar na sala. Daniel, coloca o nome depois, tá? Direitinho. Vamos lá, segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos divisão de potências de mesma base. Na divisão, nós vamos repetir a base e subtrair, diminuir os expoentes. A segunda propriedade, ela também se aplica a potências com a mesma base. A primeira falou o quê? Quando é multiplicação, a gente repete e soma o expoente. Quando for divisão, a gente repete a base e diminui e subtrai os expoentes. Francis, está me ouvindo? Tô. Ah, tá, perfeito, agora sim. Francis, eu queria ter falado, né, que eu queria que você repetisse, mas só que meu microfone não saiu o áudio, não sei porquê. Mas você tinha falado que você vai pedir, se você pedir, obviamente, um negócio, aí não vai fazer a soma tudo, a soma, não vai fazer o cálculo inteiro, eu esqueci. Foi nessa última parte agora que você falou, se alguém tinha alguma dúvida. Aí eu Não, eu queria que você falei o repetisse. quê? Quando for para aplicar a propriedade, exemplo, tá vendo essa segunda propriedade? A resposta não ficou 3 elevado a 3, 3 ao cubo? Sim. Pode parar por aí. Você só vai colocar 3 ao cubo igual a 27 se eu pedir que, além de aplicar a propriedade, você terá que calcular. Se eu só colocar aplique a propriedade, você deixa a resposta dessa forma que está aí. Se eu colocar aplique a propriedade e resolva a potência, o resultado seria 27. Você vai ter que resolver a potência. Entendeu? Entendi agora. Obrigado. Nada. Dois minutinhos aí para terminar de copiar. Professora, Oi? desculpa, eu até achei que eu tive um problema na internet para entrar Ok. talvez. Nós começamos ainda agora. Eu estou falando sobre propriedades de potência. A primeira propriedade, eu vou só voltar aqui para você poder tirar print. Ó. Aí você deixa aí umas 6 linhas e começa a copiar a partir da segunda propriedade, tá? Pode ser, para você não ficar tão atrasado. Tá, ok. Ó, a segunda propriedade aí.
Um minutinho aí para copiar. Alguém tem alguma pergunta que às vezes vocês ficam copiando e não prestam atenção? Na primeira propriedade é multiplicação de potência de mesma base. Então, quando for multiplicação, você vai repetir a base, que é o número de baixo, e somar o expoente. Nesse caso, é a segunda propriedade, é divisão. Na divisão, você repete a base e diminui o expoente. Só isso, tá? Nós vamos aplicar as propriedades. Fala, Lucas. Não ouvia. É matéria nova essa já, também. É a continuação de ontem. Mas é matéria nova. Só mais um minutinho aí que ainda tem gente copiando para a gente passar para a terceira propriedade. Podemos? Quando terminar, me fala, tá? Só fala ok que eu passo para o próximo. Obrigada. Na terceira propriedade, nós temos uma potência com 2 expoentes. Quando a gente tem uma potência com 2 ou mais expoentes, nós vamos repetir a base e multiplicar esses expoentes para ficar apenas 1. Quando a potência tem 2 ou mais expoentes, a gente repete a base e multiplica todos esses expoentes. Então, ali eu tenho 5 ao cubo elevado a 5. Eu repito a minha base, que é 5, e multiplico 3 vezes 5, 15. Tá? Toda vez que tiver mais de um expoente, a gente multiplica tudo, todos os expoentes, para ficar um expoente só. Vamos lá, copiando no caderno, terceira propriedade. 2 minutinhos aí para terminar. Podemos passar para a quarta propriedade? Ok. Na quarta propriedade, nós temos bases diferentes, porém o mesmo expoente. Quando está entre parênteses, tá?
quer dizer ali no exemplo 1 que o ao quadrado é do 4 e do 3 também, ok? Não é para fazer 4 vezes 3. Pode até fazer, né? Que vai dar no mesmo aí. Você pode multiplicar ou dividir, né? O que está entre parênteses e depois fazer a potência. Ou você faz a potência de cada um, tá? Aí fica a seu critério da quarta propriedade. Se você vai resolver o que está entre parênteses para depois fazer a potência, ou você vai fazer a potência de cada um. Só ressaltando o quê? Se eu tenho um expoente do lado de fora, indica que esse expoente, ali no exemplo 1, é tanto do 4 quanto do 3, tá? O expoente que está do lado de fora, ele serve para os dois que estão aí dentro. Professora, Oi? tem como usar todas essas propriedades na mesma potência? Sim, nós vamos fazer expressões, que aí nós vamos ter mais de uma propriedade para resolver, tá? Mas isso é pouquinho. Tá. Primeiro nós vamos praticar as propriedades separadamente, depois a gente vai fazer as expressões. Ontem eu deixei um tempinho para copiar o número 2. Veio no caderno só se eu passei o número 1 só? Tá. Hoje eu vou passar o número 2, e aí nós vamos aplicar as propriedades e temos expressões também com essas propriedades, tá? É porque hoje deu um probleminha no meu pendrive, não abriu o arquivo, tanto da explicação quanto do exercício, mas aí a gente faz aqui, normalmente, não tem problema. Francis Caroline, ontem minha internet deu ruim e eu não vi, mas hoje você vai fazer tipo, por mais que eu não tenha visto a loja ontem, não é a explicação, e ainda vou ver a aula gravada hoje, você vai fazer aquele negócio da explicação na aula, não é que a gente vai fazendo dever, e você fala aqui, obviamente, no texto a gente não aprende nada, isso é uma verdade, a gente fica mais confuso do que já é. E você vai fazer isso, não é que na hora que você for passar a continuação desse dever, você vai passar obviamente cálculos, e com esses cálculos você vai tirando as dúvidas, não é? Sim. Ah, tá, perfeito. Ontem, na professora. verdade, a gente, né, porque Isaac faltou ontem, ele está perguntando. Ontem também, nós copiamos o resumo e fizemos o número 1, fui explicando, dando Professora, tempo. você pode voltar para a terceira propriedade, porque minha internet caiu. Sim, só um minutinho. Todo mundo já copiou aqui a quarta propriedade, onde eu falei que ou a gente resolve o que está entre parênteses e depois faz a potência, ou a gente faz a potência de cada um para depois multiplicar ou dividir. Só um minutinho que eu vou voltar aqui na terceira, para você poder tirar o print para não atrasar a turma. Deixa aí também 5 linhas para você copiar a terceira propriedade. E agora aqui a quarta propriedade também você deixa 5 linhas. Joga esse um pouquinho fora, que eu acho que está um pouquinho dentro. Por favor. Foi? Foi. Aí a potência com expoente 0 eu vou pular, porque nós já falamos ontem. Quando o expoente é igual a 1, também já falamos ontem. Quando o número é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Potência com expoente negativo, também falamos ontem, que nós vamos inverter a base para ficar positivo o expoente e resolver normalmente.
Expressões com potências. Nós vamos resolver as expressões, né? Primeiro faz a potenciação, depois multiplicação e divisão, se tiver, e por último, soma e subtração. Podem copiar esse exemplo aí. Expressões com potências, aí nós temos essa expressão, você bota exemplo 1 na primeira linha e copia todo o cálculo. Nós tínhamos aí 3 potências com expoente negativo. Nós invertemos a base, colocamos o expoente positivo, resolvemos cada potência. Como eram frações, né? Soma e subtração de frações, nós tivemos que fazer o MMC ali no final. Estamos na primeira aula. Exemplo 1. Ou bota só exemplo. Como eu falei, se não der tempo da gente fazer a atividade hoje, que a nossa aula acaba 8h20, a gente copia a explicação. Aí, na próxima aula, a gente faz as atividades referentes a isso que nós estamos falando hoje. As expressões, as propriedades e notação científica. Três minutinhos aí para terminar de copiar. Expressões com potências. Nós temos aí um exemplo de uma expressão que tem adição, subtração de potências, sendo que a potência está com expoente negativo. Então, nós invertemos a base, transformamos o expoente negativo em positivo. Depois, obrigada, amor. Depois que nós resolvemos as potências, aí nós tivemos que fazer o MMC entre 3 e 4, que são os denominadores. O segundo sinal ficou positivo, porque quando a gente retira o parênteses, né, sinais iguais, menos com menos fica mais. Aí o MMC ficou 12, aí a gente fez aquela regrinha. MMC divide pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima. Aí encontramos o resultado 10, 12 avos e simplificamos. No momento da atividade, nós vamos fazer isso aí também. Um minutinho para terminar de copiar.
Todo mundo já copiou? Pessoal aí de casa? Eu já. Ok. Vou só esperar ali a amiga terminar. Yasmin tá com frio. Acredito. Já me deu calor de ver você com. Já tem um bermudão, né? Porque calça é ruim, essa calor, né? Vamos lá, quando terminar, só falar ok, tá? Francis, a escola continua. Ai, meu Deus. Se meu áudio estiver estourado, desculpa. Francis, a escola continua com aquela bobagem de sempre usar calça, não poder vir de bermuda. Olha, eu acredito que sim. Na verdade, não é bobagem, né? Porque quando é permitido utilizar a bermuda, na verdade, é o bermudão, no É, joelho. Aí alguns alunos não respeitam. Então, para não ter esse problema de ficar todo dia medindo o tamanho da bermuda, é melhor colocar calça para todos. entendi, tia. Se todo mundo respeitasse direitinho, né? O bermudão, não teria problema. Mas é bom que vocês se acostumam. Quando a gente trabalha, geralmente, né? Tem uniforme, tem que ser de calça comprida. A maioria dos trabalhos, né? Alguns não precisam. Vamos lá para o próximo slide. Escrever expressão na forma de uma única potência. Ainda agora me perguntaram se vai ter uma expressão onde nós vamos precisar utilizar todas as propriedades. Nem sempre vamos utilizar todas as propriedades em uma mesma expressão, mas pode acontecer da gente ter que usar duas ou mais, tá? Vamos lá, copia aí esse exemplo. Tudo isso que vocês estão copiando no resumo de hoje é conteúdo do teste. Nós faremos várias atividades sobre isso. Esse mês todo de fevereiro e até o teste, provavelmente, nós vamos estar falando sobre potências. Então, vamos praticar bastante até que todo mundo esteja conseguindo aí fazer numa boa, tá? Fiquem tranquilos, porque, como sempre eu falo, né? Vocês estão retornando agora. Até semana passada, vocês estavam fazendo revisões, né, dos conteúdos. E agora começou o conteúdo do 8º ano, que é um conteúdo que vocês conhecem, potenciação. Porém, nós vamos trabalhar com um grau de dificuldade um pouquinho maior, envolvendo aí fatoração, expressões, propriedades, simplificação, mas vai dar tudo certo, tá? Só prestando atenção, praticando, fazendo o dever. Fez o dever, tira dúvida, tá? Nós temos Fran, aí um exemplo. Oi, desculpa te interromper, tia. pode falar. Mas a gente vai estudar pro teste, esse que você começou a passar essa semana, não é? E a Isso. revisão que a gente começou a passar nas 3 semanas, você Não. vai botar no simulado? Sim. Na verdade, as revisões das primeiras semanas foram do conteúdo do 7º ano, que vocês precisavam reforçar para que a gente possa dar continuidade agora no 8º. No teste em si do primeiro bimestre, o que vai ser cobrado é o conteúdo, por enquanto, potenciação. Acredito que eu coloque apenas esse capítulo, tá? Mas aí, como a gente está sempre somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, né, usando regrinhas que a gente aprende desde o primário, então a revisão com certeza serviu também para que a gente possa fazer agora uma boa matéria nova, né, um conteúdo novo aí. Nessa expressão, gente, verifica que nós temos potências com bases diferentes.
Porém, todas elas, 256, 4 e 8, nós podemos transformar em potência de base 2. 256. Oi? Não consegui ouvir, só ouvi a parte do professora. E sumiu aí o áudio da amiga que estava perguntando alguma coisa. Ô, Francis, como eu vou tentar o máximo possível quando eu voltar à aula. Francis, uma pergunta. Parece que pouca gente vai à aula no próximo rodízio. E, assim, se menos de um grupo for pro rodízio, e menos de um grupo eu digo 5, metade, e a outra pessoa pode também, tipo, juntar os dois grupos, já que vai ficar Não. 15? Não. Não. Então vai 5 pessoas em uma aula só? Não sei se são 5, né? O grupo 2 só tem 5 pessoas? Eu não sei, tia, é um exemplo, é porque muita gente sim. ainda tá em casa. Não, se você é do grupo 1, você sempre vai ter que vir nos dias do grupo 1. Se você for do grupo 2, você não pode vir no dia do grupo 1, entendeu? Você tem que vir no dia do seu grupo. Entendi, tia, obrigado. O que pode acontecer você marcou presencial, mas hoje você não pôde vir à escola. Você assiste de casa normalmente. Hoje em dia tem essa facilidade, né? Antigamente, quando a gente faltava, não perdia, né, o conteúdo, tinha que pegar matéria com alguém, perdia a explicação. Agora, não. Se você não puder vir à escola, você pode assistir de casa. Claro que não é para virar um hábito, né? Assim que todo mundo for vacinado, tiver tudo bem, acabar a pandemia, não vai criar esse hábito de, hoje eu não estou a fim de ir para a escola, vou assistir de casa. Não, o ideal é que esteja aqui. Mas, como estamos num ano, né, desde o ano passado aí diferenciado, então a gente está buscando a melhor forma, tá? Então, aqui, continuando, né, a amiga aqui presencial perguntou alguma coisa, pode falar. Oito. 256 é o mesmo que 2 elevado a 8. Aí, 4 é o mesmo que 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, né? E 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, nós transformamos essas potências de base diferente em potências de bases iguais. Aí, nós vamos aplicar a propriedade, ó. O 2 ao quadrado ficou elevado a 9. Quando a gente... Meu Deus. Desculpa, gente. Caiu aqui. Quando a gente tem mais de um expoente, a gente multiplica para ficar um só. Então, ficou 2 elevado a 18. E embaixo, onde era 2 ao cubo, que já estava elevado a 7, 3 vezes 7 ficou 2 elevado a 21. Então, nós utilizamos a terceira propriedade. Quando uma potência tem mais de um expoente, a gente multiplica esses expoentes para ficar um só. Aí, agora, aqui no terceiro passo, nós temos 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 18 sobre 2 elevado a 21. Nesse numerador, nós temos multiplicação. Então, quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Por isso que em cima ficou 2, 8 mais 18, 2 elevado a 26. 2 elevado a 21, embaixo, eu repeti. Toda fração, ela representa o quê? Uma divisão. E nós aprendemos agora que na segunda propriedade, quando eu tenho divisão de duas bases iguais, eu vou subtrair os expoentes. Por isso que ficou 2, 26 menos 21. O resultado dessa expressão, 2 elevado a 5. Se eu pedisse para responder, 2 elevado a 5, poderia colocar ali logo igual a 32.
Mas na próxima aula nós vamos fazer atividades sobre isso para a gente poder treinar bastante, tá? Estou só mostrando para vocês, apresentando o conteúdo. Um minutinho aí para terminar de copiar. Na nossa próxima aula, de 9h10 até 10 horas, nós vamos falar sobre geometria. Então, eu vou fechar aqui para na próxima atividade a gente poder continuar falando aí de notação científica. Aliás, na Sim. próxima aula. Oi. Calma, não entrou na aula hoje, porque ele tá viajando, acho que tá já lá pro São Quem? Cauã? Paulo. Não era Cauã que ia sair da escola? Ou não? Vou confundir o Cauã. Ele vai ser da escola. Só que ele não sabe se vai ser. Se ele vai sair mesmo. Porque ele vai morar em São Paulo, eu acho. Ah, entendi. Então tá bom. Então, Professora. gente, ó, eu vou precisar encerrar aqui o compartilhamento. Assim que a gente retornar, nós vamos falar de geometria. Na próxima aula, nós falaremos sobre notação científica e faremos a atividade. Tá bom? Beijinhos, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Todo mundo aqui já copiou também? Beijo, Francis. Beijos. Daqui a pouco. Agora Pedro está voltando novamente.